Boa tarde, estamos no ar com mais um programa da série Defenda-se. Meu nome é Aparecido Donizete Piton e esse programa é integralmente patrocinado pela ANDIF, Associação Nacional de Defesa dos Consumidores, só do segmento financeiro. Esta tarde nós temos a honra e o prazer de recebermos aqui o Dr. Álvaro Stefani, diretor do Meio Ambiente da CIESP, Centro das Indústrias de São Paulo. Aliás, a CIESP é uma das maiores organizações da América Latina, né, Álvaro? Do mundo. Do mundo. Uma das maiores organizações do mundo. Álvaro, muito obrigado por ter vindo. Você realmente é uma... Aliás, o Álvaro, para quem não sabe, ele é um dos grandes estudiosos que nós temos no Brasil, que quase nunca aparece na mídia, só quando a gente insiste muito, porque ou ele está lá no Uruguai, ou ele está lá para lá um pouco do Pernambuco, ou ele está lá do outro lado do mundo. Enfim, para a gente pegar o Dr. Álvaro aqui em São Paulo, disponível para sentar aqui ao nosso lado, é muito difícil. Então, muito obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, Álvaro. Eu que agradeço, Dr. Donizete. E uma ressalva, ou mais uma observação da mais alta importância, caro telespectador, que é importante que se faça, é que a ANDIF está há 10 anos prestando um serviço inestimável para a sociedade brasileira. A ANDIF, como organização não governamental, levando até a sociedade brasileira um serviço de excelente qualidade em defesa do consumidor, é uma iniciativa memorável e digna de registro. Nesse sentido, os nossos cumprimentos ao Dr. Donizete e à ANDIF pelo trabalho meritório que executa. Nós que te agradecemos, Álvaro. Álvaro, o nosso Brasil está do jeito que todos nós, brasileiros, estamos vendo, mas que as autoridades legalmente constituídas pelo voto direto não querem confessar. Estamos com um verdadeiro exército de mais de 20 milhões de inadimplentes. Aqui em São Paulo nós estamos com mais de 2 milhões de desempregados caminhando pelas ruas. O nosso segmento produtivo está completamente jogado, sem uma única política que o proteja, que o estimule ao crescimento. E em contrapartida nós temos aí o nosso famoso segmento financeiro, que é um dos segmentos importantes para qualquer país, mas que lamentavelmente no Brasil ele assumiu uma dimensão que não deveria ter assumido, porque o segmento financeiro é sabidamente o segmento que menos emprega, que mais sonega, que quase nada emprega. E em contraposição, o segmento produtivo, que é o que mais emprega, o que mais paga impostos e o que mais traz divisas para o país, está aí completamente jogado sem grandes leis protecionistas. Então hoje nós estamos vivendo, eu gostaria até que você me corrigisse se eu estou equivocado, hoje o segmento produtivo e a nossa população está convivendo com as mais altas taxas de juros do planeta. Confere ou não? Dr. Donizete, foi justamente ressaltando esse trabalho meritório da ANDIF, que ainda há pouco nós fazíamos referência, que é importante que se divulgue para a sociedade brasileira que as taxas de juros praticadas no Brasil não são propriamente as mais elevadas do mundo. As taxas de juros praticadas no Brasil, elas representam o triplo da maior taxa de juros do mundo. E isso é importante que se ressalte. É o triplo da maior taxa de juros do mundo, que é a da Turquia, com 6, pouco por cento ao ano, e o Brasil praticando 19% ao ano, fixado pelo Banco Central. Só que os juros reais que o consumidor paga não são esses 19% ao ano, mas alguma coisa na casa de 50% a 60% ao ano no crédito ao consumidor. Lá fora, esse mesmo tipo de juro está na casa de 6% ao ano. E quando lá fora se pratica juros superiores,
quando o risco é muito elevado, por exemplo, 10% ao ano, lá fora, aqui, doutor Donizete, é 100% ao ano, chegando a 200% ao ano no cartão de crédito e nas taxas de cheque especial em geral. Então, doutor Donizete, na verdade, as nossas taxas de juros são o triplo da maior taxa de juros do mundo. Qual é o país, qual é a economia que consegue crescer, se expandir, gerar novos empregos dentro desse panorama? Aí não tem jeito, doutor Donizete. Veja a sua pessoa e toda a sociedade brasileira e o mundo como um todo o que está acontecendo na França, onde milhares de carros têm sido incendiados, mas tudo que todos nós acompanhamos pela televisão e pela imprensa, o que está acontecendo na França. E isso porque as minorias, num dado momento, sem nenhuma perspectiva, no desespero, buscam na agressão uma forma de alertar a sociedade por aquela situação que ela está vivendo. Então, aqui no Brasil, doutor Donizete, nós corremos o risco, sim, de uma ruptura social, porque as taxas de desemprego são elevadas, extremamente elevadas, e num país em crescimento como o Brasil, não haveria necessidade de nós estarmos vivendo na dimensão que estamos vivendo. Somos um país muito rico, de imensas reservas naturais, podendo toda essa riqueza estar a serviço de toda a sociedade, em benefício de toda a sociedade, e não apenas de um segmento. Como a Andif atua no segmento de defesa do consumidor, do sistema financeiro, nós precisamos de deixar bem registrado que, se lá fora as instituições financeiras conseguem ficarem sólidas com 2%, 3% ao ano, 0,5% ao ano, 1% ao ano, no máximo 10% ao ano em determinadas taxas, nós não precisamos aqui de praticar essas taxas de juros, tanto que a atual ministra da Casa Civil e o nosso atual vice-presidente da República, que é do mesmo partido que gere a economia brasileira no momento, são contra essa situação que hoje estamos vivenciando. Aliás, o Brasil, ele ganha, acho que agora, me parece que ele só está perdendo para Serra Leoa em concentração de renda. Antes ele estava perdendo para Serra Leoa e Burundi. Agora, honrosamente, ele está ganhando até de Burundi em concentração de renda. Nós nem teremos aí um país riquíssimo, você está concentrado nas mãos, essa riqueza está concentrada nas mãos de cerca de 157 mil famílias, menos de 1% da população. E esse quadro, doutor Donizete, ele vem justamente pela ausência, não apenas a prática de juros extremamente elevados, desnecessariamente elevados, mas esse quadro que nós vivemos, ele decorre de todo um conjunto de situações que, se feitas de maneira diferente, ouvindo a sociedade, o quadro poderia ter sido outro. Temos agora como exemplo o referendo. O que foi o referendo? O referendo, ele não foi nada mais do que, num dado momento, a sociedade brasileira expressar a sua vontade diante do quadro que ela vivencia. Nós estamos vendo agora, na parte do meio ambiente, a transposição do Rio São Francisco como projeto, que poderia levar de você, telespectador, do seu trabalho, da sua atividade, dos seus impostos diretos e indiretos recolhidos, poderia levar 4 bilhões de reais. Quando no domingo, dia 13 de novembro, a televisão levou para toda a sociedade brasileira o mesmo programa de transposição do Rio São Francisco, já existente, para atender cerca de 5 mil famílias, mais uma parte para atender os empreendimentos de médio porte e também os empreendimentos de grande porte, nesse projeto já executado de transposição do Rio São Francisco, projeto abandonado há praticamente 5 anos. Com relação a essa transposição do Rio São Francisco, o Lula tentou, o padre tentou se suicidar, não conseguiram. O que foi que aconteceu afinal? No que a transposição do Rio São Francisco beneficia ou não beneficia aquela região? O que é importante, doutor Donizete, é ouvir a sociedade. Se esse projeto já foi executado, um projeto similar, já foi executado há alguns anos, não deu certo, é preciso ouvir a sociedade.
porque da forma com que foi colocado o projeto, o padre tinha toda a razão. É claro que pelo direito canônico, ele não poderia cometer o suicídio, mas o idealismo dele, como cidadão, de buscar na greve de fome uma forma de alertar a sociedade brasileira como um todo, de que o projeto de transposição do Rio São Francisco, tal como estava, era inadequado, ele tinha toda a razão. Bom, pode estar no direito canônico, mas o cidadão para de comer, para de se alimentar, ele morre. Ou então é conversa fiada, ele está fingindo que está. O direito canônico diz que não pode um cristão, um católico, cometer o suicídio. Então, nesse sentido, é que ele estava buscando na sua autoimolação apenas o ideal que ele tem, vivenciando o bispo, que ele vivencia ali na região do Rio São Francisco, o que aquelas comunidades carentes passam, como liderança ali da comunidade, é elogiável, é digno de respeito o gesto extremo do bispo. Essa transposição do Rio São Francisco, ela iria beneficiar mais que região? Mais o estado do Ceará, tal como foi exposto. Uma construção que iria consumir cerca de 4 bilhões de reais, é uma cifra astronômica, inclusive para o PIB brasileiro, e iria beneficiar remotamente um número de pessoas que um espelho é esse projeto que a televisão focalizou no domingo, dia 13 de novembro. Álvaro, 4 bilhões de reais realmente é uma cifra muito alta. Mas o nosso famoso Carequinha, ele movimentou 1 trilhão de reais no nosso mundo de propinas aí. Você imagina quanto que os nossos deputados receberam para aprovar esse lixo todo que foi aprovado nos últimos 3 anos de governo do PT? Leis absurdas, equivocadas. Todo esse dinheiro foi parar nas mãos de alguém em campanha. Se um deputado gasta em torno de, segundo o Jefferson, se um deputado federal vai gastar em torno de 2 milhões de reais se ele quiser ser eleito, são 513 deputados, vai ter aí já quase 1 bilhão e 500 milhões só em campanha para deputado. Aí você coloca campanha para prefeito, para vereador, para senador, para governador e para presidente da República. Eles já teriam feito essa transposição. 4 bilhões não seria absolutamente nada se nós não tivéssemos esse vazamento absurdo, escandaloso e criminoso de recursos. Doutor Donizete, no auge da divulgação do Mensalão, eu tive a oportunidade de rodar por terra quase 2.000 quilômetros. O que me impressionava era que, ouvindo pessoas humildes, ouvindo pessoas esclarecidas, do Brasil inteirinho, a revolta de toda a sociedade com esses números da corrupção, de percentual e de valores tão elevados, era uma revolta que chocava e continua chocando. O próprio presidente e o relator da CPI do Mensalão, ele falou com todas as letras que, embora a palavra mensalão significa mensalmente, na verdade, embora não havia períodos que eram exatamente mensais, mas que houve isso, o relator da CPI, na declaração dele de ontem, que houve realmente a distribuição dessas importâncias para parlamentares para votar, para votação de projetos que, sem dúvida, não vinham de encontro com as necessidades reais de toda a sociedade brasileira. Daí, por que não, doutor Donizete, que é advogado, leis aprovadas dessa forma poderiam, sob o ponto de vista da Constituição brasileira, serem tidas como leis constitucionais? Isso que nós temos batido aqui em todos os meios de comunicação. Leis emanadas de mãos criminosas não poderiam continuar disciplinando a atuação da comunidade. Não poderiam. E os juízes hoje que aplicam essas leis sem maiores questionamentos, na verdade eles também estão incorrendo no mesmo erro.
Porque não é do espírito da lei que o juiz abdique da razão. O juiz, ele pode aplicar ou não uma lei, se ele entender que aquela lei ela é justa ou não. Não é porque ela está aí que ela deve ser aplicada de uma forma indiscriminada ou sem maiores conjecturas. Se fosse assim, nós nem precisaríamos do poder judiciário. Bastaríamos pegar um punhado de leis, jogarmos num computador, jogaríamos no computador o fato, o computador nos daria o direito lá explícito e acabou. Cabe ao poder judiciário adaptar a lei fria à realidade da nossa sociedade. Mas com o acúmulo de processo que nós temos no nosso poder judiciário, dizem alguns juízes que chegam a dar 10.000 sentenças por ano. Isso é desumano. Você imagine que você dando 10.000 sentenças por ano, você vai ter como analisar processo por processo, redigir sentença por sentença, pesar sentença por sentença. Você acha que isso é possível? Mas nós temos esse conjunto de leis. Temos umas 6 ou 7 leis que foram aprovadas de 2002 até hoje, dentre elas uma emenda constitucional, quer dizer, nem é uma emenda, é a emenda 40/2002, que extirpou da Constituição o artigo 192, que limitava em 12% de juros ao ano. Quer dizer, até na própria Constituição, um grupo de corruptos mexeram. Quanto foi pago para esses cidadãos fazerem isso? Qual é o setor que foi diretamente beneficiado por isso? A gente tem visto aí alguns deputados, alguns comentaristas falando assim, olha, não adianta nós punirmos aqueles deputados só porque eles pegaram dinheiro. Nós temos que investigar de onde veio esse dinheiro. Álvaro, se nós sabemos que o dinheiro era dado para que algumas leis fossem aprovadas, basta verificar qual é o segmento beneficiado por aquelas leis. Não é? Quais foram as leis aprovadas nos últimos 4 anos? 6 leis absurdas, estúpidas, equivocadas, que conflita com o bom senso até, mas que protegendo e blindando completamente o segmento financeiro. Então, de onde saiu o dinheiro, Álvaro? Faça um grande exercício de imaginação. Você acha que o segmento, o homem da roça vai dar dinheiro para aprovar a lei para proteger banco? Você acha que a indústria vai dar dinheiro para se aprovar uma lei que vai proteger banco? O pecuarista vai dar dinheiro para aprovar uma lei para proteger banco? Você acha que é possível isso? Pois é. Então, não façam tantas conjecturas. Quem deu dinheiro para aprovar todas essas leis foram os senhores banqueiros. Pronto, acabou. Mistério acabado. Agora, os juízes que aplicarem estas leis estarão sendo coniventes com essa gama de estúpidos que estão dentro do poder legislativo, legislando, não segundo suas ideologias, segundo suas convicções, segundo as suas verdades, segundo seus princípios, mas segundo quem paga mais. Lamentavelmente, essa é a nossa realidade. O que tem acontecido com o nosso lençol freático aqui dessa região de Santo Amaro? Perfeitamente. É uma preocupação que o departamento do CIESP, na área do meio ambiente, toda a sociedade daqui da região de Santo Amaro tem, é que a Sabesp teve a oportunidade de lacrar vários poços artesianos na região do centro industrial de Jurubatuba, zona sul de São Paulo, porque o lençol freático está contaminado por metais pesados, que são cancerígenos e nocivos à saúde. Mas a subprefeitura de Santo Amaro, na pessoa do seu subprefeito, Barros Munhoz, mais o CIESP, mais Conseg, Associação Comercial, OAB e toda a sociedade organizada da Zona Sul, daqui de São Paulo, tem feito as mais variadas reuniões para alertar, esclarecer e tomar as medidas necessárias nesse sentido. Também é preocupante
um armazenamento de 1.000 e poucas toneladas de resíduo radioativo que está num imóvel no final da Avenida Nações Unidas com a Avenida Interlagos, mas que também, de maneira responsável, as associações da comunidade têm trabalhado, têm se reunido, e o próprio Ministério Público já teve a oportunidade de fixar prazo para que esse lixo tenha um destino fora do perímetro urbano daqui de São Paulo. Mas, doutor Álvaro, se o nosso lençol freático ele está contaminado, o que acontece com aquelas pessoas que têm poço artesiano? A Sabesp e a Cetesp já teve a oportunidade de lacrar esses poços. Há uma preocupação nesse sentido, preocupação procedente, e se recomenda então que se use a água que foi tratada ou a água de fontes declaradamente, comprovadamente não contendo esses resíduos. E quem são as empresas ou quais são as fontes dessa contaminação? Essa contaminação, doutor Donizete e caro espectador, já vem de muitos anos. Só foi detectado há alguns anos por uma empresa ali do Centro Industrial de Jurubatuba, uma multinacional, que teve o cuidado de fazer essa pesquisa e essa análise, mas em laboratórios internacionais, posteriormente confirmada essa preocupação por laboratórios nacionais. E está toda a sociedade da região sul de São Paulo preocupada, sobretudo aqueles que tiveram, de alguma forma, envolvimento, ou tiveram participação, ou estão convivendo com os poços que estavam contaminados, mas já o alerta foi dado e há reais possibilidades de, num curto espaço de tempo, a solução já ser devidamente sacramentada. Porque nós temos assim, hoje, centenas de poços artesianos sendo abertos ainda hoje. Tem empresas especializadas só em abertura de poços artesianos. E é muito importante que isso seja dito, que muitas famílias que estão usando poço artesiano achando que está usando uma água mineral de alto grau de pureza, estão, na verdade, ingerindo produtos cancerígenos. Então é muito importante, doutor Donizete, que essas pessoas não deixem de fazer análise da água em laboratórios sérios e com real capacidade para detectar a presença de metais pesados e a presença de elementos que, de alguma forma, possam ser danosos à saúde humana. E as nossas reservas, a Billings, a Guarapiranga, elas não estão comprometidas? É importante... Porque aquilo está um lixo, hein? Álvaro, você passa aqui nessa região da Guarapiranga, da Billings, aquilo é um amontoado de lixo, com urubu voando para lá e para cá. Mas lixo, lixo, lixo. Quer dizer, olha só, se os nossos lençóis freáticos já estão contaminados, você imagine essas nossas reservas que estão assim, a céu aberto. É importante, doutor Donizete, que se frise que a represa Guarapiranga e a represa Billings não existiam. Foram feitas pelo ser humano. No passado, algumas décadas, para construir uma hidroelétrica, foi feito o reservatório da Billings. Então a Billings é um reservatório artificial, que acabou ficando, juntamente com a Guarapiranga, os dois mais importantes reservatórios de água da nossa região. E é importante que eles sejam preservados. Essa consciência é necessário, doutor Donizete, que seja extensiva a toda a sociedade, a todos que estão poluindo e, claro, ao gestor público, para que ele possa tomar providências no sentido de não ir para essas reservas de tamanha importância, como a Billings e a Guarapiranga, lixo que possa comprometer a saúde humana. Olha, e você atribui isso daí ao descaso das nossas autoridades? Existe, Álvaro, uma preocupação das nossas autoridades em preservar esses mananciais? Aqui nessa região do Jardim Apurá,
Enfim, nessa região que margeia Billings e Guarapiranga, aumenta todos os dias a quantidade de favelas, quantidade de casas construídas de forma precária, e todas jogando dejetos Existe assim uma preocupação, uma fiscalização efetiva por parte do IBAMA e das nossas autoridades para se coibir esse tipo de prática? Doutor Donizete, não tem existido há algum tempo, tanto que lá estão todos esses problemas gerando as mais variadas preocupações para toda a sociedade. O ideal seria que em algum momento as autoridades constituídas encontrassem formas de solução adotadas por outros países, de levar até pontos de tratamento desses esgoto e pudesse continuar a represa Guarapiranga, continuar a represa Billings e continuar as fontes que tem ali, como a APA Capivari-Monos e outras fontes que alimentam essas represas, continuarem no seu estado atual de pureza e não aumentarem mais ainda a poluição. A Billings já esteve pior, já esteve bem pior, uma pena. Mas em função de algumas medidas tomadas, hoje ela está melhor do que antes. Mas é muito importante que fiquem esses dois reservatórios, que o ser humano ele é dependente do meio ambiente, nós fazemos parte do meio ambiente, o meio ambiente é a nossa própria vida, então é muito importante que essa preocupação com o meio ambiente esteja sempre presente em toda a sociedade e presente, evidentemente, nas autoridades que devem tomar providências para que o meio ambiente seja preservado. Álvaro, nosso programa chegou ao fim. Lamentavelmente, o tempo passou rapidinho conversando contigo, que é um poço de sabedoria, de conhecimento e de informação. Você tem 30 segundos para falar para a nossa população os cuidados que ela deve tomar. Caro telespectador e doutor Donizete, em toda a sociedade humana, em toda a história da sociedade humana, foi o conhecimento, foi a educação no sentido amplo da palavra, que deu promoção à humanidade, que deu a promoção a determinados agrupamentos humanos. A você, caro espectador, não deixa de incentivar seus filhos e você próprio a se atualizar em informação, se atualizar em conhecimento, se autorizar, estar sempre atualizado em educação. Só assim nós vamos, com conhecimento, construir uma sociedade melhor. Sexta-feira da próxima semana nós voltamos com mais um programa da série Defenda-se. Até lá.